ali na reunião, beleza, todo mundo concordou, era um projeto que estava sendo apresentado. Aí, beleza, todo mundo concordou. E sai dali, a pessoa no corredor vai e fala, não, mas eu não queria daquele jeito. Por que não levar, então, naquele fórum que é para discutir o projeto? O que impede as pessoas de abrir? Bom dia, galera! Aí! Hoje o Eugênio está um pouco diferente e os convidados também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre facilitação. Levanta a mão aí quem já teve contato com esse tema, diretamente ou indiretamente. Boa! Isso vai ser bom porque eu gostaria muito que nosso momento hoje fosse mais sobre nós aqui, apresentando algo para vocês, e muito mais colaborativo. Que a força desse grupo hoje pudesse tornar o café um pouco diferente. Então, já começo fazendo esse pedido especial. E acho que antes ainda da gente se apresentar, como a gente vai fazer uma tarefa coletiva, digamos assim, eu acredito muito que um grupo ele consegue fazer coisas em coletivo quando as pessoas estão altamente conectadas. E aqui na Eduz, a gente faz uma coisa para a galera se conectar no momento inicial de algumas experiências. O que é? Check-in. Então, vamos começar hoje de um jeito diferente. Vamos fazer um check-in? Passar a bola para a Kelly, que vai puxar nosso check-in hoje. Bom dia, gente. Então, para o check-in, gostaria que você pegasse a dupla, a pessoa que está do seu lado, formassem duplas ou trios, e pensassem na seguinte pergunta. O que você mais gostava de fazer quando você era criança? E compartilhar com essa sua dupla ou seu trio. Então, vamos lá. Uns 3 minutinhos para a dinâmica, o check-in. O que você mais gostava de fazer na infância? Vamos aqui. Pelo ânimo, eu acho que eram coisas bem divertidas, hein, gente? E aí, eu gostaria agora assim, que 2 pessoas compartilhassem como foi esse check-in para você e o que isso mudou no seu estado interno. Tem uma pessoa ali, Mar. Bom dia a todos. Bom dia. Foi muito legal lembrar da infância, daquilo que a gente fazia, que já estava esquecido há muito tempo. Então, retomar essa memória traz uma alegria interna. Fala, por que a gente parou de fazer coisas tão legais? Então, esse sentimento eu acho que é para levar para a meditação mesmo. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Mais alguém? O que veio aqui foi também, como minha amiga falou, o sentimento de alegria. A gente está até agora zoando aqui, rindo aqui, né, por causa da história do passado de algumas das nossas colegas, né? Uma gostava aqui da Barbie, da classe mais trabalhadora, Barbie do McDonald's. A outra de caixa registradora, hoje ela brinca de ver a taxa do produtor como se fosse uma caixa. Então, assim, foi muito bom que solta um pouquinho aquele... Solta o peso, né? Fica leve. Então é isso. Valeu. Obrigada, Rafa. Bom, e na facilitação a gente começa com o check-in. E antes de entrar no tema, vou me apresentar e já passo a bola para a Carol e para o Fabinho. Eu sou Kelly e aqui na Eduz eu exerço 2 papéis. Um de mentora de facilitadores e o outro de designer organizacional no time da Yellow. E estou com vocês há 1 ano e pouquinho. E, assim, é uma alegria ver como a nossa comunidade de facilitadores tem crescido e como isso tem impactado a organização e as vidas das pessoas, né? Então, Carolzinha, peço para você se apresentar.
Nossa grávida linda, gente. Sou a Carol, estou grávida. Agora já não é mais só a Carol, né? Então tem esse ponto. A Carol grávida, que está sendo muito bom. Eu estou na Eduz há 1 ano e meio e eu estou no time de implantação, que é da área comercial, onde a gente cuida dos nossos produtores que querem conhecer a Eduz e migrar para cá, que é o que a gente mais quer. E estou muito feliz. E também faço parte do time de facilitadores. Fabinho? Maravilha. Eu sou o Fábio Moraes, mas eu prefiro escutar Fabinho. Sinto que estão falando de fato comigo. E trabalho aqui na Eduz há 3 anos, tentando descobrir melhores formas de trabalhar em grupo. E a facilitação, para mim, foi uma coisa que me ajudou muito a responder perguntas sobre esse tema, assim, né? Como é trabalhar em grupo. E acho que, inclusive, para a gente introduzir esse tema sobre facilitação, eu vi que muitas pessoas levantaram a mão e fiquei muito feliz por ver que muitas pessoas já conhecem a facilitação, mas eu sei que, para algumas pessoas, pelo menos para minha amiga que estava sentada do meu lado no café da manhã, ela falou assim, o que vocês estão falando aí? Então, estou lembrando aqui que eu tenho que falar com ela. Então, a gente queria falar um pouco sobre... Até vou convidar para vocês responderem essa pergunta, né? O que é facilitação para vocês? Oi? Não, antes de responder essa pergunta, antes de responder, só queria contar uma historinha. Um dia eu estava tomando café aqui, o Café com Cultura, que era para ouvir o Otávio. E aí, tinha na mesa, estávamos sentadas umas 4 pessoas e um convidado do Eugênio. E aí esse convidado, né, me perguntou, você trabalha com o quê? Eu falei, com facilitação. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, tanta gente para dificultar e você facilita? Eu falei, gente, que genial, né? Porque a sacada dele. E agora a gente entra na facilitação. Boa, maravilha. Então, Kelly, já que você introduziu tão bem assim e me deixou curioso, o que é facilitação para você? Assim? Como isso impacta na sua vida? Como você vê esse tema aí? Destrincha um pouco para a galera. Bom, facilitação para mim é uma arte. Uma arte porque envolve relações. Então, se eu estou facilitando um grupo, eu estou facilitando essas relações, né? E é uma arte porque cada grupo tem uma identidade, tem uma forma, e as conversas tomam muitas formas. E eu acho que o nosso papel enquanto facilitadores é assim, perceber essas formas e revelar para quem está ali, para que o grupo chegue a um objetivo esperado deles. Então, assim, eu estou a serviço do grupo. O que o grupo precisa naquele momento? E a presença, a escutativa e essa observação mesmo, né, de padrões que aparecem nesse grupo, é o meu papel também revelar isso, porque às vezes as pessoas não estão percebendo. Então faz parte do nosso dia a dia enquanto facilitadores, a escutativa, a observação, as perguntas, né? Então, assim, que perguntas eu posso fazer para que ela saia, às vezes, da abstração, saia da fala muito genérica. Então, acho que é isso, é perceber o que está acontecendo, revelar para as pessoas e questionar, né? Entender qual é a intenção daquele grupo. E facilitação, para mim, é muito mais do que facilitar, às vezes, uma reunião, gente. É um estilo de vida. Então, através da facilitação, bom, não sei, acho que eu já estou entrando em outras coisas, né? Mas mudou o meu estilo de vida mesmo. Então, conversas difíceis, que eu achava que... Eu fugia de conversas difíceis. Eu pensava, não, isso vai se resolver. Um dia resolve, e não resolve. Então, hoje eu consigo processar melhor. Muito bom. Bom, respondendo essa pergunta, assim, na minha visão, facilitação já foi um monte de coisas, assim, né? Porque é um assunto bem aberto. Mas nos últimos tempos eu tenho visto a facilitação como um novo estilo de liderança, né? Quando a gente pensa em trabalhar na empresa e criar um espaço de colaboração, isso é uma coisa muito nova, né? E muitas vezes a forma de se fazer isso não está tão revelada ainda. Como é que faz, né? Quando a gente coloca... Tradicionalmente, quando a gente coloca grupos para trabalharem juntos, é mais fácil, pelo que a gente aprende, ter alguém dizendo o que tem que ser feito, dando direções claras para as pessoas
E isso funciona perfeitamente. Eu não discordo e acho que isso dá muito resultado. E muitas vezes é preciso isso acontecer para poder realmente atingir resultados. A grande questão que eu percebo nos últimos tempos é que as pessoas dentro das empresas e dos grupos que elas frequentam buscam ter mais autonomia e poderem ser quem elas são. Mas aí como a gente faz isso? É um campo bem aberto. E aí, para mim, surge o que eu vejo no Google, assim, de 50 vezes por dia, que está surgindo para caramba, a palavra liderança facilitadora. Alguém que ajuda, de fato, isso a acontecer. Ajuda as pessoas a assumirem seus papéis nas conversas, seus papéis no trabalho, ajuda a processar conversas difíceis, que muitas vezes é difícil ver o grupo fazendo conversas difíceis, né? E, principalmente, o que eu vejo que a facilitação está mudando por onde eu passo e vejo, é ajudando as pessoas serem quem elas são. Dentro das empresas, assim, né? Quando a gente faz um check-in como a gente fez hoje, não é para saber simplesmente só qual é o seu crachá, mas é saber quem é o Fabinho, não o Fábio Moraes, né? E a facilitação ajuda isso a acontecer nas empresas. Então, para mim, a facilitação é alguém que facilita esse novo futuro do trabalho que a gente está criando ainda. E a gente não sabe muitas formas, mas está sendo facilitado. E aí eu queria passar para a Carol, e é muito legal a presença da Carol aqui, porque ela está chegando agora na facilitação. Então, ela é alguém que representa muita gente que não conhece esse tema ou está chegando agora. Então, para equilibrar o papo aqui, não ficar só dois cientistas malucos falando sobre facilitação. Carol, o que é facilitação para você, que você está chegando agora? Como que você já vê esse tema na sua vida? Eu já vejo que realmente não tem a ver só com o trabalho, mas tem a ver com outras áreas da nossa vida, muito mais abrangente, inclusive, onde a gente aprende a escutar muito mais do que sempre ter que dar uma opinião ou ter que resolver algo. E escutar, como a gente já teve um encontro falando sobre isso, né, sobre escutativa, não é tão fácil quanto parece. Não é só estar ali para dar uma resposta para alguém, para interagir, mas realmente se conectar. E hoje eu vejo que a facilitação é muito isso para mim. É trabalhar esse lado onde a gente precisa realmente se conectar, mas não necessariamente resolver algo, mas ajudar. Então, é a ponte, como o Fabinho citou a questão de liderança, mas nem só isso, mas como uma ponte mesmo, onde você vai levar uma pessoa de um lado para o outro, ajudando, sendo aquele caminho, mas ela vai passar por cima dessa ponte sozinha, muitas vezes. E até no nosso final de semana, onde a gente teve uma imersão, que para mim foi um divisor de águas assim, sensacional. De onde eu vi onde eu estou hoje, do que eu não sei sobre facilitação e aonde eu quero chegar com eles. Nos toques de, agora poderia ser um momento para você perguntar tal coisa, para você conduzir de tal maneira. E eu estava naquela responsabilidade, às vezes, de eu tenho que resolver algo, porque daí isso gera uma confusão, um nervosismo. Não, você não precisa resolver nada, mas você precisa direcionar. E tirar esse peso. Então, foi muito positivo. Um dos exemplos desse final de semana também que eu usei foi que é muito mais fácil a gente dar nós. Se a gente trouxesse uma corda aqui agora e falasse assim, valendo, todo mundo tem que dar nó na corda. Com certeza ia sair muitos nós dessa corda. E a hora que a gente falasse, agora é hora de desatar esses nós. Aí lascou, né? Porque daí todo mundo ia falar, nossa, apertei tão forte, fiz tantos nós. Eu usei todo o espaço que eu tinha aqui para dar nó. E ia ser mais difícil. E eu vejo o facilitador hoje como uma pessoa para desatar esses nós, que é muito mais fácil a gente construir no dia a dia. É muito mais fácil a gente opinar, a gente querer falar, só por falar, às vezes sem intenção de tumultuar, mas é mais fácil do que realmente pensar em soluções para resolver. Então, eu estou aprendendo, mas eu já posso dizer que eu gosto muito e que eu vou levar isso para a minha vida, para o meu relacionamento familiar, com os meus amigos. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Eu queria pegar só um gancho de tudo que você falou, e até pegando essa metáfora dos nós, que é muito importante, e o que eu estava falando sobre liderança facilitadora, né? Porque
nos cursos que estão surgindo atualmente, liderança facilitadora, liderança humanizada, como lidar melhor com os indivíduos, eu tenho aprendido bastante coisas, e uma metáfora me chama muita atenção, né? Que o líder do futuro não é aquele que vai lá, faz todo o trabalho e sobe no palco, mas é aquele que ajuda as pessoas do seu time a subirem no palco, e por isso, de fato, ele é reconhecido como um líder. E aí surge a palavra líder facilitador, né? E aí acho que explica muito sobre o que é a facilitação, é ajudar as pessoas a fazerem seu melhor trabalho e não simplesmente elas serem carregadas nas costas de um líder, assim, né? Então, o trabalho do facilitador é ajudar as pessoas no time a se desenvolverem. Para mim, isso tem muita conexão com a missão da Eduz, né? Ajudar as pessoas a explorar o seu real potencial. Mas como fazer isso na prática? E para mim, a facilitação tem apontado vários caminhos práticos, assim. Acho que a gente já pode até começar a falar um pouco desses caminhos práticos, assim. Antes, um pouquinho, eu gostaria de pegar essa metáfora dos nós e perguntar assim para vocês, quais são os nós ou como você dificulta o seu dia a dia no trabalho? Seja ali no operacional, nas reuniões. Vamos refletir um pouquinho. O que eu faço para dificultar, dar nó no dia a dia? Ou até assim, né? Se você se colocasse no papel de dificultador, né? Veste agora essa camisa agora. Eu sou o cara que faz mais bagunça aqui no meu time. O que você faria? O que eu posso fazer para dar tudo errado? Partilha aí com a sua dupla ou com o seu trio. Boa. Muitos dificultadores por aí, né? Gente, quem gostaria de compartilhar algumas dessas... Um desses nós aí? Não, na verdade, eu ia falar que o Kleber, ele disse que só é não aprovar o GLPI que tá tudo certo. Já dificulta a vida de todo mundo. Mas eu acho que para dificultar a vida do meu time é só eu vir trabalhar mesmo. Eu faço isso todo dia. Mas acho que principalmente a escuta, não ouvir ou imaginar que o que eu estou falando, a pessoa já está entendendo e eu falar pela metade já é o dobro do que deveria ser falado. Acho que isso é algo que dificulta bastante as comunicações. E se a comunicação tem ruído, dificulta a vida de todo mundo. Então, ouvir é algo que dificulta bastante as relações, se não saber ouvir, né? E falar pela metade, imaginando que a pessoa já entendeu o que na sua cabeça é óbvio. Então, isso também dificulta bastante. Show, Alisson. E Fabinho, como que a gente faria? Assim, o que o facilitador, nesse momento, poderia fazer? Eu acho que uma das grandes, né, trazendo para a prática, uma das primeiras habilidades de um grande facilitador é, na verdade, ser um escutador. É estar com o ouvido afinado, assim. Porque quando a gente trabalha em grupo, né, e abre espaço para as pessoas colaborarem, então falarem, trazerem suas questões, isso cria um ambiente complexo. E aí, como é que o facilitador começa a trabalhar? Primeira coisa é escutar. E a gente já trouxe esse tema para o Café com Cultura uma vez, né, que a Gabi estava aqui, e uma das coisas que me chamou mais a atenção é que ela falou assim, eu trabalho com comunicação há muito tempo, e vejo que muito quando se trabalha na comunicação é sobre a fala, mas nunca ninguém fala sobre a escuta. E foi o que a gente mais treinou esse final de semana, a gente estava numa imersão de facilitação, o poder da escuta. Será que a gente está realmente escutando? Ou a gente está pensando o que falar quando o outro está falando um tema? O quanto isso é o que gera um desafio, né? Isso pode atrapalhar nossas relações e nossos resultados também. Será que eu estou realmente escutando? Então, na prática, esse é o primeiro passo de uma facilitação, escutar. Quando o facilitador mostra para o grupo que ele está sendo um bom ouvinte, que ele está escutando as pessoas, ele mostra que as pessoas também podem se colocar nesse lugar de escuta. Então, ele permite que as pessoas também se tornem presentes, assim. Então, eu enquanto facilitador, dou esse exemplo para o grupo.
estou escutando todo mundo aqui. Então, as pessoas começam a escutar umas às outras. Então, já começa daí. Boa. E uma outra coisa, assim, ele falou, né? Às vezes eu falo pela metade, achando que o outro entendeu. O que a gente usa bastante na facilitação é a paráfrase. Então, enquanto facilitadora, eu posso parafrasear o que o Alisson falou. Alisson, eu entendi que você disse isso, isso, isso. É isso mesmo? E aí, ele vai perceber que eu entendi metade, porque ele só falou metade. E isso vai estimulá-lo também a completar, né, o raciocínio ali. Muito bom, Alisson. Eu acredito que o óbvio, ele sempre deve ser dito. Porque aquilo que é óbvio para mim, não necessariamente é óbvio para o outro. Então, quando a gente fala uma coisa rápida ou pela metade, achando que para a gente é muito óbvio aquilo, isso pode trazer um conflito e uma falta de comunicação entre a equipe. Então, eu acredito que isso seja um facilitador também. O óbvio tem que ser dito. Bom, eu vou pela experiência, tá? Eu acho que um grande desafio do facilitador e das pessoas, como estão numa reunião, é lidar com alguém com mau humor. Se tem uma coisa que dificulta a vida da gente, é o mau humor. Você chega de mau humor, você começa a ver pelo em ovo. Você não escuta ninguém. Tá? Tudo que a pessoa fala, você se sente ofendido. Você passa a questionar coisas que você concordava. Então, o mau humor é uma das coisas que realmente trazem na nossa vida uma dificuldade muito grande de relacionamento. Tá? E eu acho o grande desafio do facilitador é quando ele pega uma reunião de tensão, onde você tem uma série de pessoas numa situação tensa, é um assunto tenso. Eu já peguei grandes facilitadores lidando com gente chata, tá? E eu estava no meio. Tá? Então, esse é um grande desafio, porque, via de regra, o mau humor tira de você o senso crítico. Tá? A capacidade de escutar, a capacidade de fazer uma boa avaliação. E você começa a ver com lupa coisas que você sequer dava importância no passado. Tá? E, com certeza, você não dava importância porque não tinha importância nenhuma. Então, para mim, essa é uma questão que pega muito. Então, quando eu venho uma reunião, vejo alguém de mau humor, vamos tomar um café antes, porque senão a coisa não vai funcionar. Interessante. Você está destrinchando, né? Às vezes, querendo chegar ali no cerne. O mau humor é um sintoma de quê? O mau humor pode ser de qualquer coisa. Uma frustração sua, uma incapacidade sua de aceitar uma situação. Isso pode ser. O mau humor ele seria a febre, né, de uma doença. Essa é a verdade. Tá? Mas o fato é que até febre você trata. Tá? Se você não puder tratar a causa raiz. Você tem que ser profissional. Eu acho que o que separa... Quando a gente fala ser profissional, não é ser técnico. Ser profissional é você saber que você está num ambiente diferente daquele seu pessoal. Então, você tem que respeitar as diferenças, e respeitar é uma palavra que vem acompanhada de duas outras, apesar de. Ninguém respeita por causa de. A gente admira por causa de. Mas a gente respeita apesar de não gostar, apesar de não achar que está certo, apesar de achar que tem uma maneira de fazer melhor, mas você tem que respeitar. Então, quando você está de mau humor, você pede o respeito pelas pessoas, muitas vezes. Muito bom. Tem mais uma pergunta ali, e eu já queria escutar, mas queria colaborar com o que o Kleber acabou de falar. Me parece, assim, nem sempre, mas me parece que o mau humor está muito ligado a um desafio de lidar com as emoções. E aí eu vou para uma segunda coisa prática que a gente traz na facilitação. Não é comum nas empresas e nos grupos a gente lidar com, eu falo do campo relacional, né? O que quer dizer isso? São as emoções e os sentimentos que estão instaurados. A gente gosta muito de falar dos projetos, das ações, das atividades, vamos fazer isso. E, às vezes, os sentimentos que estão ali no grupo passa. Porque está no invisível, né? O projeto está no visível, os sentimentos estão no invisível. E aí a gente falou de escuta ativa, e aí puxando para outra coisa prática do facilitador ao escutar ativamente, eu consigo escutar as emoções e conseguir trabalhar isso no grupo. Como? Vamos explorar esse sentimento. Eu estou aqui como facilitador e escutei a palavra frustração. E aí eu paro ali, a pessoa na hora e fala assim, você poderia falar um pouco sobre essa sua frustração? E aí abre-se uma janela assim para a pessoa escorrer algo que está dentro dela. E que às vezes ela iria guardar ali e aquilo se transforma no mau humor. Então, enquanto facilitadores, como que eu abro portas para as pessoas esvaziarem, muitas vezes, sentimentos que estão imperceptíveis, e aí o grupo trabalhar melhor? Essa é uma outra grande sacada assim, de facilitação para poder fortalecer relações e fortalecer o grupo. E quando eu falo disso, é para, no fundo, gerar também mais resultado. Gerar mais
dar resultado para a empresa mesmo. Tem mais uma pessoa? Eu ia dizer que eu gostei muito da resposta do Alisson, porque é justamente isso. Basta você vir trabalhar, é quase que tivesse no DR de todo mundo assim. A gente vai produzir conflito. O conflito é inerente do ser humano, e às vezes é por essa questão de que o Kleber colocou também. A gente chega de mau humor, né? Tem a ver com as emoções, mas tem a ver também com as coisas do trabalho. Você tem interesse que um determinado assunto vá para uma determinada direção, o outro colega tem outro interesse, né? Então, os conflitos eles vão sempre existir, e para isso existir, basta você vir trabalhar mesmo, né? Foi uma sacada muito boa aí do Alisson. E aí vem o facilitador e medir o conflito. Mas aí o ponto é esse, assim, os conflitos sempre vão existir, né? É natural, assim, a tensão é a que produz o resultado no final, né? São essas divergências que precisam ser tratadas e para elas existirem, basta vocês virem trabalhar. É legal a gente estar num grupo, num time, onde não tem nenhum conflito, onde as pessoas não trazem opiniões e questões? Esse é um sinal de quê? Apatia, né? Tipo assim, moleza. É um sinal que, às vezes, não tem energia. Então, a palavra conflito, a palavra tensão, muitas vezes, e essa é uma das grandes discussões que a gente tem aqui, né? Usar a palavra tensão. Porque é cultura e realmente a gente está no nosso DNA escutar a palavra conflito e tensão como algo negativo. Mas será que é 100% negativo? Quando eu vejo um grupo com conflito, eu, enquanto facilitador, falo assim: que legal que a galera está com conflito, que legal que a galera está trazendo opinião. Porque aqui tem energia. E aí aqui eu posso trabalhar. Se não tivesse, ou nem estaria aqui, ou então eu ia ter um grande desafio, que é como eu faço essa galera entrar em conflito. Porque o conflito demonstra, eu estou querendo ajudar, então eu vou dar minha opinião aqui. Quando tem alguém discordando de outra pessoa, eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso. Eu fiz, então a galera está engajada mesmo. Se está com conflito é porque tem engajamento. O conflito, ele dá trabalho, mas ele gera muito resultado. Então, ver um time que tem, às vezes, um conflito ou uma tensão, é bom. É difícil, talvez, na hora de facilitar, ainda para mim, né, no começo, de escutar tudo aquilo e conseguir organizar e ajudar. Mas é muito bom, porque você sabe que dali vão sair resultados extraordinários. Então, um time que tem intenção é um time que vai produzir, com certeza, muito mais. Total. E foi até uma das nossas discussões nesse final de semana, porque alguém trouxe um exemplo de que está ali na reunião, beleza, todo mundo concordou, era um projeto que estava sendo apresentado, aí, beleza, todo mundo concordou. E sai dali, a pessoa no corredor vai e fala, não, mas eu não queria daquele jeito. E aí? Por que não levar, então, naquele fórum que é para discutir o projeto? O que impede as pessoas de abrir a sua opinião, abrir, às vezes, a divergência com o que está sendo apresentado, né? O que impede? Tem alguém ali? Medo. Insegurança. Às vezes não se sente seguro o suficiente para abrir. Estou gostando de ver a galera contribuir. Eu também, estou adorando. Bom dia. Acho que se encaixa um pouco o que a gente está falando. O nosso time, quando a gente só fazia nossas evolutivas de forma online, era de uma maneira. Depois que nós trouxemos para a forma presencial, porque a gente sempre procura estar fazendo na segunda-feira. Então, a gente junta o nosso time com o pessoal também que entra à tarde e fazemos as nossas evolutivas sempre aqui. E o que eu pude notar é que a maneira como a gente fazia da forma online, às vezes deixava assim, insegurança, às vezes você queria comentar algo, é totalmente diferente de você estar aqui e estar olhando para o seu time todo junto. Hoje em dia a gente consegue conversar, tem opiniões diferentes, nosso facilitador escuta, consegue trazer bem as tensões, só que eu acho que foi algo que o nosso time gostou, de estar vindo para cá e estar trazendo de forma presencial todas as segundas. Foi algo que fez uma total diferença, tanto na nossa forma como a gente hoje consegue lidar com as diferenças e também na forma como a gente vê o nosso colega. A opinião dele por trás de uma
câmera, às vezes é diferente de uma forma de você estar olhando presencialmente, olho a olho. E a questão do check-in também, como o Kleber comentou, vocês comentaram, é muito importante você ser verdadeiro naquele horário, naquele momento. Porque você traz o que você está passando e o seu facilitador, ele vai estar sabendo, não só o facilitador, mas todas as pessoas do seu time. Olha, hoje aquela pessoa falou que não está no momento legal. Então, a gente vai saber como agir e trazer as tensões. Mas, para mim, o que fez muita diferença foi essa forma, da gente trazer para cá, sentar todo mundo numa roda e trazer o que a gente tem para discutir ali. Tanto conflitos como soluções. Muito, muito bacana, porque assim, você percebeu que a conexão com o seu time, ela melhorou depois que saiu do virtual para o presencial, né? A intimidade. A intimidade, exatamente, Carol. Vou deixar a Carol falar de um tripé que a gente tem trabalhado dentro da facilitação. E foi ótima a fala dela, né? E o check-in mesmo, é muito importante, né? Eu aproveitar aquele momento para ser verdadeira, porque qual o objetivo de eu estar mascarando algo no check-in, né, Carol? Vocês mudaram a estrutura do virtual para o presencial. Gerou mais intimidade, que proporcionou confiança no time. E às vezes é aquela coisa, no virtual a gente tem que falar, talvez que a gente não está bem ou que está acontecendo alguma coisa. No presencial não, tá na cara, não tem nem como esconder, no jeito que a gente se mexe, no jeito como a gente fala. Então, proporcionar este ambiente seguro para o time é maravilhoso. Gerar cada vez mais conexão entre as pessoas, tudo flui muito melhor. Então, buscar sempre essa intimidade. É muito bom. Aproveitando que vocês estão falando de ambiente seguro, acho que isso é muito lindo, de fato. Como vocês, Carol, Kelly, como vocês veem formas de práticas assim, para a galera sair daqui, de como começar a gerar um ambiente mais seguro dentro das suas equipes, dentro dos seus times? Teve uma frase que eu ouvi esses dias, de uma facilitadora, que ela falou assim, se eu espero algo do outro, eu tenho que ser a primeira a fazer. Então, se eu quero um ambiente seguro, eu tenho que ser a primeira a me vulnerabilizar nesse ambiente. Então, eu tenho que me sentir segura o suficiente para trazer as minhas questões e trazer. E aí as pessoas vão se sentindo também. Poxa, ela falou, então eu vou falar. E essa imersão que nós tivemos no final de semana, então foi sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro para falar sobre facilitação. Gente, no check-in, assim, nós saímos do check-in chorando. O check-in, sexta-noite. E aí, foi rodando, né? Aí, um dos participantes falou assim, nossa, o pessoal está abrindo tanto. Eu ia falar sobre algo do trabalho, mas eu vou falar sobre uma outra questão mais profunda. E acho que esse exemplo foi o mais ilustrativo, assim, né? Então, se eu quero que as pessoas se sintam num ambiente seguro, eu vou trazer a minha questão. E foi exatamente o que isso aconteceu a partir do check-in de sexta-feira à noite. Eu lembro que a primeira pessoa que estava fazendo o check-in, né, respondendo a pergunta, assim como a gente jogou a pergunta no início aqui, né, o que você gostava de fazer na infância? Lá a pergunta foi, qual foi o seu maior desafio que você teve que resolver e quais são os desafios que você ainda busca resolver na vida? E a primeira pessoa que propôs essa pergunta foi também a primeira pessoa que trouxe o seu maior desafio, assim, trouxe com emoção. Então, criar um ambiente seguro, muitas vezes, como a Kelly falou, é começar a partir de você, né? A partir de você como facilitador. E aí, se você também não é facilitador, uma das coisas que a gente aprendeu na imersão, e a gente falou muito, é que a facilitação tem ido além do papel do facilitador. É uma parada que tá para todo mundo. E eu desejo muito forte, a partir de agora, conseguir trazer mais pessoas que também não são facilitadores a falar sobre esse tema. E para você, Carol, como que na prática você vê um ambiente seguro sendo criado? Acho que eu tenho muita sorte do meu time hoje. E não sei se é bom chamar assim de sorte, porque como a gente tem uma intimidade muito boa, eu me sinto segura no meu time. Então, não tem nada que eu não consiga falar, que seja difícil. Não tem. Mas porque a gente já criou essa conexão por fora, talvez, né? Do dia a dia do trabalho, de falar de coisas mais leves, não se manter sempre na mesma rotina.
Então, para mim, o nosso ambiente ele é seguro. Todo mundo consegue falar o que pensa, a gente consegue evoluir depois disso. E uma coisa muito importante, que a gente já foi falado ali, a questão, né, do mau humor. O bom humor, ele ajuda demais. Então, se você vem com uma energia muito positiva para o seu time, o fato também daquilo ali ser seguro e de você não ter medo de trocar uma ideia com o outro, porque talvez ele dê uma resposta atravessada porque ele não está no mau dia. Então, eu sinto que todo mundo chega muito, muito bem, né, assim, para trabalhar, para a gente fluir com as reuniões. E isso ajuda demais. Eu sou bem contra a questão do mau humor, na verdade. Eu acho que não importa o que a gente esteja passando, a outra pessoa... Eu não tenho o direito de interferir no dia daquela pessoa de uma forma negativa, porque isso impacta demais. Então, eu não gosto. Ninguém gosta, né, de quem tem mau humor, mas, para mim, é uma coisa que faz toda a diferença. Se a gente tem um bom humor, se a gente mantém um clima leve, mesmo que tenham dores a ser tratadas, não descontar no outro, proporciona um ambiente mais seguro. Muito bom. Bom, a gente tá quase finalizando aqui, e eu queria agora abrir para pessoas... Acho que já tem uma pessoa ali querendo fazer uma pergunta ou alguma contribuição, e tem mais um aqui. É papel do facilitador, eu acho que o facilitador ele atua para trazer um pouco mais também de seriedade para as reuniões. Assim, vamos discutir aqui nessa reunião algo que seja mais para a evolução do nosso time, para a evolução do nosso projeto, para a evolução da área, da Eduz, enfim. Quando a reunião pode pegar um caminho de se desvirtuar demais, vou entrar muito no pessoal, aí você fica 25, 30 minutos falando sobre o pessoal, como que está lá em casa, e aí você tem 20 minutos para discutir algum problema real que está acontecendo na prática. Essa é a minha primeira pergunta, mas eu tenho mais uma. Boa, segura a segunda aí, se der tempo a gente chega nela. Na imersão que a gente estava nesse final de semana, a gente trabalhou 3 pilares da facilitação. Vou revelar 2 deles aqui, para falar um pouco do que você trouxe. Obrigado, Rafael, é uma pergunta muito boa. Os 2 pilares são intimidade e estrutura. E aí eu vou, para a galera entender rápido, né, trazer a metáfora. Alegria e seriedade. A facilitação traz mais processo, mais estrutura ali para fazer a coisa funcionar ou deixa. E as 2 coisas são papel do facilitador. É papel do facilitador criar momentos de intimidade, às vezes deixar a galera conversar. Tudo é importante e tudo dá sinal do que o grupo está precisando. Então, às vezes, eu entro em reunião que a galera no check-in começa a bater papo. E eu falo, putz, que legal, a galera está conectada, deixa eu deixar um pouco. Mas também, se eu vejo que isso está atrapalhando nossos resultados, eu falo, e aí, galera, a gente precisa fazer uma reunião agora, a gente precisa decidir isso. Vamos, faz sentido? Mas também deixar o grupo se empoderar e também perceber essas coisas. Então, estrutura e intimidade são 2 pilares da facilitação, e a gente, como facilitadores, vai equilibrando essas 2 coisas. Em que momentos eu trago mais processo, seriedade, mas em que momentos também eu deixo a coisa ser leve, porque isso também é criar um ambiente seguro. Então, são as 2 coisas, no final das contas, e tudo faz parte do papel do facilitador. E só complementando, cada facilitador tem o seu estilo, que é o que a gente trabalhou também. Então, tem a sua característica. Você, enquanto facilitador, você tem a sua identidade ali. E, às vezes, é mais levando mais humor, às vezes é mais séria, e está tudo certo também. Então, cada um tem um estilo. E a gente já revelou os três pilares da facilitação, né? Que é a identidade. E a estrutura, Rafa, eu até falo assim, é o contorno para que as conversas aconteçam. Se o grupo precisa de bate-papo, o contorno está ali, está montado. Tem a reunião, né? Às vezes uma pergunta é uma estrutura. Um facilitador, ele desempenha o teu papel de origem, né? O seu papel dentro do time. E quem é que facilita o facilitador? Assim, vocês olham, procuram olhar para isso? Porque, às vezes, o facilitador precisa de facilitação numa reunião.
Às vezes o facilitador chega de mau humor. Muito bom. Não sei. É? Somos seres humanos, né, gente? A gente tem dias e dias, então... E aí, Carol, responde essa. Sacanagem. Mau humor, oi. Pega essa bomba atômica aí, Carol, vai. Então, essa é uma das importâncias, acho que de todo mundo estar ciente do papel do facilitador dentro do time. Porque, realmente, tem uma pessoa ali que pode estar mais responsável por organizar aquele bate-papo. Por outro lado, se as pessoas não estão cientes daquele papel, vai ficar estranho. Por que toda hora essa pessoa fala, vamos voltar aqui um pouquinho então? Né? Vamos voltar? Ou tá tudo certo, a gente pode seguir? Né? Esse feedback, se o time todo não entende que isso faz parte da estrutura da facilitação, vai ficar chato. Nossa, por que essa pessoa talvez corte? Por que essa pessoa talvez, né, fala, legal, estou te escutando, mas a gente está aqui, né, escutando o coleguinha agora. Enfim, então, se todo mundo entende essa estrutura, de forma muito natural, todo mundo vai saber que existe um fluxo a ser seguido. E se, né, se esse facilitador aí não está de bom humor, de repente, alguém vai entender que precisa dar esse help na hora do bate-papo. Né? Porque a gente fala muito sobre tirar, né, o chapéu do facilitador para poder expor algo para o grupo e depois colocar novamente. E eu vivi essa situação nesse final de semana. De momentos que eu queria contribuir, falar alguma coisa e eu falava assim, mas agora eu estou facilitando aqui, talvez eu não possa. Não, a gente é parte do time como um todo, do mesmo jeito. E foi muito bom de estar em um time de facilitadores que todo mundo conseguiu me ajudar nesse sentido. Então, o time entendendo a estrutura, por isso é importante que o facilitador também compartilhe, conforme, né, os encontros vão acontecendo, com todo mundo, né, o porquê ele está seguindo aquela estrutura, o porquê existe um fluxo dentro de uma reunião. O porquê o momento de descontração ele é importante para conectar, mas hoje a gente está aqui para resolver determinados pontos que não podem passar. Se o time todo entende, está engajado nisso, facilita e alguém pode aí facilitar a vida do facilitador também. Perfeita. E, Carol, já pensou se tivermos times onde todos são facilitadores, hein? Seria muito bom. E aí você pede, por favor, Carol, facilita para mim a minha atenção. Tem mais uma pergunta, né? Bom dia, galera. Sou o Rafael. Nós estamos transmitindo o café para quem está em casa e nossa colega Simone Hertal mandou uma pergunta aqui, que seria: como trabalhar este campo de maturidade para que o facilitador consiga ter essa visão, percepção de tratar a atenção no grupo de forma neutra? Acho que a Carol acabou falar disso assim um pouco, né? Muitas vezes facilitar não é ser neutro. Não precisa ser neutro. É trazer sua identidade, porque você faz parte do grupo. E para trazer maturidade, para trazer colaboração, muitas vezes é você não sendo neutro, é sendo parte do grupo e provocando o grupo, né? Sendo o grupo. Acho que foi muito do que a Carol acabou de falar agora, né? Ser neutro me parece um lugar de frieza, né? Eu não vou me colocar aqui. Não, como facilitadores, nós podemos ser agentes de mudança mesmo e provocar as discussões, né? E muitas vezes também trazer uma opinião, trazer perguntas para o grupo poder discutir de uma forma mais segura, né? Então acho que fazer perguntas também é uma outra parada que ajuda muito, assim, né? Que perguntas eu posso fazer para melhorar a qualidade das conversas do meu time. O Eugênio me ajudou muito nisso, assim, de fazer perguntas. As perguntas, elas abrem caminhos, assim, né? Abrem caminhos muito profundos na conversa. E a neutralidade, eu ia comentar. Gente, enquanto pessoa, vou falar de mim, em primeira pessoa, eu afeto o grupo e sou afetada por ele o tempo todo. Então, essa questão da neutralidade, ela não existe. Mesmo que eu esteja facilitando o seu time, que eu não tenho conhecimento, eu não faço parte ali dele no dia a dia, mas pode ser que você traga uma fala que toque em mim. Então, eu estou sendo afetada, assim. E aí? E eu afeto. Então, é uma troca o tempo inteiro.
Gente, antes do nosso grito de paz, eu só queria fazer uma apreciação aqui. Quem é facilitador que está aqui no café? Se levanta aí. No papel de facilitador. É. Pode levantar, por favor. Quem já também não é mais facilitador hoje, não exerce papel, mas que já foi, pode levantar também? E quem, de alguma forma, não está no papel, mas facilita? Conversas, encontros. Quem se vê como facilitador? Para mim é muito bonito ver que você se reconhece como um facilitador. Ser facilitador é ser um agente de mudança, é ser um agente de transformação, é mudar, é não só fazer um check-in, não só controlar o tempo da reunião, é ajudar as pessoas a poderem assumir seus lugares onde elas estão. Eu queria que vocês pudessem reconhecer todos vocês com a salva de palmas pelo que vocês fazem. Eba. Eu queria aproveitar esse fechamento aqui, o encerramento aqui do café, para fazer um reconhecimento. Hoje o café era para ser só interação, ou seja, a gente não ia ter nenhuma fala. De vez em quando a gente faz isso, né? Deixa as pessoas só interagirem para ter uma diversidade no café. E aí a Paty, o Fabinho e a Kelly trouxeram a ideia de ter esse papo sobre facilitação, principalmente que eles tinham acabado de ter um encontro de facilitadores durante o final de semana. E eu achei super legal, né? Porque, além de ser uma coisa diferente, é a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais sobre essa atividade. Essa atividade é uma atividade extremamente importante na nossa organização, quando a gente olha para ela nos próximos 10 anos. Quando a gente olha para a estrutura de uma organização tradicional, a gente costuma cair na armadilha de analisar com muita simplicidade uma estrutura de uma organização. É uma empresa, é um processo que vai fabricar produtos e serviços, vai cobrar por isso, vai pagar os funcionários, vai fazer marketing para ter mais clientes, né? E no dia seguinte repete o mesmo processo, só que um pouquinho melhor. A maioria das organizações que a gente conhece são dirigidas por pessoas que pensam dessa forma e constroem organizações com esse modelo. Só que, na prática, essa simplicidade não é tão simples. Na prática, o que a gente vê são estruturas que muitas vezes fazem muito mal para as pessoas, fazem mal para os clientes, não se responsabilizam pelos produtos que estão entregando. E a causa raiz, né, dessa ineficiência, vamos pensar assim, do ponto de vista de organização, é porque, em geral, a gente esquece o elemento mais importante na organização, que são as pessoas. Mas não as pessoas como recurso somente para fazer essa produção de produtos, mas entendendo que a organização ela é muito mais do que só um processo que fabrica produtos e entrega para o mercado. A organização ela é um grupo de pessoas que têm seus perfis, suas características e vão começar a se relacionar, têm suas relações, e tudo isso que envolve as pessoas influencia no produto que está sendo entregue, influencia na lucratividade da empresa, influencia na imagem, influencia na responsabilidade que a empresa tem com o mercado, né? No fim, a matéria-prima principal são as relações, não é o processo, como a gente aprende nas escolas de administração. E aqui na empresa a gente aprendeu isso, entendeu isso, e a facilitação ela é um dos principais elementos, um dos principais pilares para a gente cuidar das relações, enriquecer as relações, e a gente entende que a empresa vai ser mais rica quanto mais ricas sejam as relações. E os facilitadores são uma das principais bases para esse enriquecimento das relações. Então, é muito importante para a empresa. E eu queria fazer um reconhecimento especial para o grupo de facilitadores, porque eles voluntariamente, por conta própria, né, pegaram aí o final de semana deles e se reuniram para intencionalmente se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre esse tema, aprender um pouco mais sobre como fazer com que essa temática das relações se torne cada vez mais rica dentro da organização. Isso é algo muito raro de acontecer, é algo que a empresa quer muito que aconteça, que as tribos, que as
os grupos, né, as especialidades, os contextos, eles cada vez mais se tornem mais fortes, cada vez se tornem melhores, porque é assim que a empresa vai acabar se tornando melhor. E eles dão um exemplo disso, né? Com tanta boa vontade, querer aprender mais um tema que não é tão facilmente... Você não acha tanta coisa aí a respeito, né? Tem que desbravar, é um processo de desbravamento que eles estão fazendo. Então, parabéns para vocês e parabéns pela iniciativa aqui de tomar um café aqui e fazer um café tão legal, tão diferente, tão gostoso aqui. Queria uma salva de palmas para eles aí. Agora sim, pode puxar. Gente, estão com muito bom humor. Vamos fazer nosso grito de paz para iniciar essa semana de forma alegre. A Edu Zé... Gigante!